Meus irmãos, tem uma música muito famosa. Alguns irmãos lembram dessa música, né? Outros talvez não. Ela foi composta por Caetano Veloso e ela ficou famosa na voz do Roberto Carlos. A música diz o seguinte: eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Essa música nos fala sobre o tempo, o tempo. E olha que interessante. Se nós pararmos para pensar, a impressão que nós temos é que o Natal ocorreu ontem. Não é assim? Parece que ontem foi Natal. E parece que a impressão que nós temos é que o Natal será amanhã já. Porque nós já estamos no último domingo de janeiro. Nós temos a impressão que o tempo está acelerando cada vez mais. É comum nós conversarmos com as pessoas, amigos, colegas, familiares, e falarmos isso. Olha, o tempo está voando. Parece que está tudo muito rápido. Às vezes a impressão que nós temos é que o nosso coração fica muitas vezes preso a alguma coisa que ocorreu no passado. Lembra alguma coisa que ocorreu? Alguma coisa que pode nosso coração imaginar que pode ocorrer no futuro. Nós ficamos nessa situação, passado, presente e futuro, como se fosse algo girando o nosso coração, acelerando cada vez mais a nossa vida. E a impressão que nós temos muitas vezes, que parece que nós estamos perdendo algo. Algo nós estamos perdendo com essa passagem tão rápida do tempo. Os pais falam, mas acho que eu estou perdendo o contato com os filhos, parece que eu não estou curtindo direito meus filhos. Essa aceleração do tempo nos assusta muito, muito. E numa situação como essa, Deus fala especialmente ao nosso coração. E um versículo bíblico que nós devemos guardar no nosso coração, tatuar esse versículo bíblico na nossa alma, que eu creio que muitos irmãos conhecem esse versículo. Salmo 37, o versículo 5. Vamos abrir a palavra lá. Salmo 37, o versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só os irmãos, vamos ver. Só as mulheres. Só os homens. Todos nós juntos agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando lemos esse versículo, nós pensamos, o que isso tem a ver com o tempo? Né? O que isso tem a ver com passado, presente e futuro? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que tem a ver? Tem a ver algo muito especial. Porque esse versículo nos fala da importância de nós construirmos o nosso relacionamento com Deus, de nós estarmos diante de Deus no tempo presente. Por quê? Porque nós temos dentro do nosso coração uma característica que muitas vezes nos faz sofrer, que é nós ficarmos prisioneiros ao passado. Olha o que o Salmo 37, no primeiro versículo diz assim, ó, Salmo 37, lá no primeiro versículo. Não te indignes por causa dos malfeitores, daqueles que prosperam no teu caminho.
Salmo 37, versículo 1. Em outras palavras, o Davi que escreveu esse salmo estava falando que muitas pessoas elas sentiram-se feridas no passado, e essa ferida que ocorreu no passado marcou de tal forma a vida delas que elas ficam indignadas. Elas ficam com o coração amargurado, ficam com o coração angustiado. Uma das características mais delicadas na nossa vida é nós termos o nosso coração prisioneiro ao passado por feridas que as pessoas provocaram em nós. E essas feridas, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós ficamos ruminando essas feridas, relembrando o que as pessoas nos fizeram e que nos magoaram. E quanto mais nós relembramos essas feridas, mais o nosso coração vai mergulhando na mágoa, mais o nosso coração vai mergulhando na tristeza, mais nós vamos nos sentindo feridos. É muito comum esse tipo de sentimento. E o que ocorre? Quando nós começamos a ter esse tipo de procedimento, ficar remoendo o passado, lembrando das feridas que nós sofremos, tudo que nos marcou, nós começamos a assumir muitas vezes a postura de uma vítima. Olha como eu fui ferido. Esse trauma do passado que aconteceu lá na minha família, que aconteceu lá com as pessoas que eu convivi, marcaram tanto a minha existência, marcaram tanto a minha vida, que eu sou definido por essa mágoa, por esse trauma, por isso que me aconteceu. E quando nós ficamos prisioneiros do passado, o que acaba acontecendo? Nós deixamos de viver o presente. Porque essas mágoas do passado, esses ressentimentos do passado, nos prendem de tal forma que nós ficamos paralisados. Isso nos impede, muitas vezes, de perdoar o que ocorreu, esquecer aquilo que houve, porque nós ficamos alimentando isso o tempo todo, constantemente dentro do nosso coração. Por isso o texto bíblico diz: não te indignes por causa dos malfeitores, daqueles que prosperam no teu caminho. Essa indignação pode ferir profundamente a nossa alma e o nosso coração. E às vezes também, essa mágoa do passado não está ligado tanto ao que as pessoas fizeram. Às vezes foi um erro que nós cometemos, uma falha que nós praticamos. E esse erro, essa falha nos fere, nos magoa. Nós ficamos o tempo todo relembrando, o tempo todo trazendo a nossa memória, e isso vai nos ferindo profundamente, vai nos adoecendo. O texto bíblico diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse passado tem que ser entregue necessariamente, completamente nas mãos de Deus. Nós temos na Bíblia o exemplo de Esaú. Esaú alimentou uma raiva muito grande do seu irmão, porque o seu irmão fez algo que não devia ter feito com ele. A Bíblia nos fala que Esaú falou o seguinte: o meu pai está velho, logo meu pai vai morrer, e quando meu pai morrer, eu vou tirar a vida do meu irmão. Jacó, que era seu irmão, ficou sabendo disso, fugiu para uma terra distante, e depois de muitas décadas se reencontrou. E quando se reencontraram, os dois se abraçaram e choraram, mostrando um perdão mútuo que ocorreu naquele momento. Mas aquela mágoa ficou marcando a vida deles por muito e muito tempo. Tanto Esaú, pelo mal que ele praticou, aliás, que ele sofreu, como Jacó, pelo mal que ele praticou. Então, isso é algo muito difícil, ficar prisioneiro ao passado. E, às vezes, existe algo mais sutil que pode abalar também a nossa vida. Sabe o que é? Não ficarmos presos ao passado por aquilo de mal que as pessoas praticaram contra nós, o que nós praticamos. Às vezes também somos presos ao passado por uma nostalgia, por uma memória que é seletiva de algo que aconteceu com a nossa vida no passado. Uma coisa boa. Nós começamos a pensar, puxa, naquela época era bom. A relação familiar, aquilo que eu convivia, parece que era muito bom o passado. E era tão bom que, na realidade, eu queria viver naquela situação.
E esse desejo de nostalgia pelo passado, essa vontade de ver no passado, também tem um efeito muito forte no presente. O que acaba acontecendo? Deixamos de viver o presente. O passado pode se tornar um prisioneiro para nós, nos ficarmos presos ao passado, ou por alimentando mágoas, ou por alimentando nostalgias no nosso coração. E isso, a palavra de Deus nos fala, por exemplo, é algo que aconteceu com o próprio povo de Israel. O povo de Israel resolveu se revoltar contra Deus, porque eles estavam com saudade dos alhos e dos pepinos que eles comiam no Egito. Eles não conseguiam se lembrar da escravidão mais, não conseguiam se lembrar de todos os sofrimentos. O pensamento deles só ficava focado em algumas coisas do passado que foram positivas. Então, isso é uma característica que pode marcar muito a nossa vida, ficar preso numa situação como essa. Isso impede naturalmente o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, isso é algo muito delicado, algo muito perigoso. Por isso que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas também nós podemos acontecer algo mais perverso do que o passado. Porque o passado realmente ocorreu. Nós vivenciamos as coisas que ocorreram no passado. Nós trazemos à memória fatos reais que ocorreram. Mas e o futuro? O futuro é um campo que, quando nós começamos a pensar nele, é algo extremamente voltado para suposições, para fantasias que nós criamos. E nesse sentido, o que acaba acontecendo? Muitas vezes nós somos presos ao futuro por pensamentos que nós podemos dizer, pensamentos catastróficos. Nós começamos a pensar que o futuro será terrível, que o futuro será algo assim, algo que não tem como mudar, algo absurdo, algo extremamente violento, extremamente delicado. E no texto bíblico do Salmo 37, há um sentimento que o salmista diz, que não apenas a pessoa ficava indignada pelo que ocorreu no passado. Tinha uma outra coisa, olha o que o texto diz. Nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Porque a impressão que tinha, quando vê o mal prevalecer, o mal naquela situação, que o mal vai continuar vencendo. Aí vem a palavra de Deus, fala, pois dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Isto é, todo esse mal um dia vai acabar. E ficar preso ao futuro, ficar preso a essa questão de pensamento catastrófico em relação ao futuro, nos faz sofrer antecipadamente. E isso provoca muitas dores, muitas situações delicadas. Por exemplo, você vai fazer um exame, qualquer exame que seja, vai fazer uma tomografia. Só de pensar na tomografia, ficar naquele aparelho lá um bom tempo, aquele barulhinho, às vezes nosso coração começa a acelerar. E ao pensar sobre isso, naturalmente, muitas vezes nós evitamos passar por aquele exame. Porque nosso pensamento vai na frente e começa a pensar cenários extremamente catastróficos. E esse pensamento catastrófico faz muito mal para nós, porque nós sofremos antecipadamente. Nós já imaginamos o pior cenário possível, e ao imaginar o pior cenário possível, esse sofrimento abate profundamente o nosso coração, quando o nosso pensamento fica preso à questão do futuro. E o delicado, quando isso ocorre, sabe o que é? Ao ficar preso no futuro, nós muitas vezes deixamos de fazer as coisas dizendo assim, eu não vou fazer agora nada, porque simplesmente não tem como. O futuro já é muito ruim. Não há o que fazer. Isso vai ferindo profundamente o nosso coração e vai nos destruindo. Ficar preso a coisas que nós estamos supondo que vai ainda ocorrer. Pensamentos relacionados ao futuro, pensamentos extremamente de suposições, que talvez jamais ocorram. Tem pessoas que não conseguem nem sair de casa com medo daquilo que pode acontecer quando colocar o pé para fora de casa, já imaginando os piores cenários possíveis. E o que a palavra de Deus diz numa situação como essa? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em relação ao futuro também,
nós podemos ser presos por um pensamento que é o seguinte: quando aquilo acontecer comigo, eu realmente serei feliz. A pessoa fala assim: quando eu casar, eu posso dizer que eu vou encontrar a felicidade. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Tem vários irmãos que casam, não, já estou casado há 37 anos, né? Lógico que traz felicidade, mas as pessoas esperam uma felicidade maravilhosa quando chegar ao casamento. Não é bem assim. Ou então a pessoa fala: não, eu casei, mas quando eu tiver os meus filhos, aí eu vou ser feliz. E fica aguardando a chegada dos filhos. Os filhos chegam, aquela alegria, fala: não, quando chegar o segundo filho, aí eu serei feliz. Não. E fala: não, quando eu conseguir uma promoção, aí eu vou ser feliz. Aí vou encontrar a felicidade. Não. Quando eu comprar aquela casa ou aquele carro, aí eu vou ser feliz. O que acaba acontecendo? É uma forma de pensar que a pessoa ela coloca a felicidade sempre numa dimensão futura. E quando chega aquilo que ela deseja, aparentemente, ela percebe o quê? Que ela começa a desejar uma outra coisa. É como se a pessoa estivesse num corredor aguardando a felicidade que nunca chega. A pessoa fica presa nessa situação. E muitas vezes aquilo que ela almeja, quando chega, não é bem aquilo que ela esperava. Porque o que nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E devemos confiar completamente a Deus. Quando nós temos medo do futuro, estamos basicamente dizendo o seguinte: eu acho que Deus não vai cuidar de mim. Por isso que eu estou com medo. Ou então, quando nós sonhamos com o futuro, nós pensamos: eu acho que o futuro está na mudança das circunstâncias. E o que o texto bíblico diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus vai cuidar do nosso futuro. E como devemos viver? Né? O passado tem essa força de nos aprisionar. O futuro também tem o poder de nos sequestrar nossos pensamentos. Inclusive, domingo passado eu citei o C.S. Lewis, quando escreveu escreveu um livro, aliás, Carta de um Demônio ao Seu Aprendiz, em que a orientação básica é o seguinte, que o diabo, ele tem medo que nós vivamos no presente. Porque no presente nós podemos encontrar com Deus, nos relacionar com Deus, nos aproximar de Deus. Por isso o que ele faz? Trabalha de todas as formas possíveis para que o nosso pensamento fique preso ao passado, por sofrimentos que nós tivemos, ou então por coisas boas que nós vivenciamos, ficamos presos ao passado, ou então ficamos sequestrados nosso pensamento no futuro, numa fantasia, pensamento catastrófico, pensamento difícil, isso nos abate, ou então uma fantasia de futuro vitorioso, que muitas vezes não acontece, e esquecemos de viver o presente. Por isso o texto bíblico, ele fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós somos convidados a entregar hoje a nossa vida, o nosso ser, completamente nas mãos de Deus. E como isso se demonstra? Olha o que o Salmo 37 diz. Confia no Senhor e faz o bem. Essa é uma ação. Eu tenho que confiar em Deus e fazer aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, não importa a circunstância. Eu não posso deixar que o pensamento que eu fique com o pensamento preso no passado, no futuro, e deixe de fazer o que é o bem, confiando em Deus. Esse é um desafio muito grande para o nosso coração. Quando nós olhamos pessoas, às vezes na rua, sofrendo, pedindo as coisas, se nós pararmos para conversar, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Nós já trabalhamos muito tempo com as pessoas que moram na rua. O que a pessoa normalmente faz? Ela joga a culpa em alguma coisa que aconteceu no passado,
que é algo que alguém fez contra ele ou algum erro que ele praticou. E marca de tal forma a vida dele que ele não consegue mais viver no presente. Como ele não consegue viver no presente, ele resolve então anestesiar sua mente, o seu coração, através das drogas e da bebida, porque o presente é doloroso para ele, não consegue viver o presente. Ou então, se nós perguntarmos sobre o futuro, por que você não procura um emprego? Ele vai responder, nem adianta procurar que eu não vou conseguir. Ele já tem um pensamento catastrófico em relação ao futuro. Isso faz a pessoa ficar paralisada. Mas quando nós pensamos num cenário desse tipo, de uma pessoa morador de rua ou coisa assim, nós temos que também analisar o nosso coração, porque esse conflito também existe dentro de nós. Muitas vezes nosso pensamento fica sequestrado pelo passado, nós ficamos remoendo coisas que ocorreram, coisas boas ou ruins, isso nos impede de agir no presente, ou então jogando nosso pensamento no futuro, como algo que algo ruim vai acontecer, ou então, quando algo bom acontecer, então eu vou ser feliz. Isso vai nos travando a nossa vida e nos impede completamente de viver. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos relacionar com Deus no presente. Quando Deus se encontrou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, e Moisés perguntou qual é o seu nome, Deus respondeu, eu sou. Por que Deus se identificou como eu sou? Eu sou quer dizer, eu estou no presente. Eu não serei. Eu não fui. Eu sou o presente, porque nosso Deus vive num presente eterno, onde não há passado, presente e futuro. Tudo está vivo diante de Deus. Então, estar no presente é estar na presença de Deus. Por isso é um desafio ao nosso coração viver o presente. Viver o presente. E viver o presente começa com essa primeira atitude. Confia no Senhor e faz o bem. Coloque a sua confiança em Deus e faz o bem. Mas como fazer o bem em circunstâncias adversas? Como fazer o bem quando as coisas são difíceis? Como fazer o bem? Isso é difícil demais. A palavra de Deus diz o seguinte, lá no livro de Eclesiastes. Quem olha o vento, nunca semeará. Quem olha as nuvens, nunca ceifará. Por quê? O texto diz isso. Porque para o agricultor, se ele olhar o vento, e a agricultura naquela época era uma agricultura que a pessoa jogava a semente, ele pensava, não adianta, na hora que eu jogar a semente, o vento vai levar embora a semente. Então, não vou jogar a semente, não vou jogar a semente. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós não jogamos a semente, nós não semeamos, nós não agimos porque nós pensamos, o vento é contrário. Não adianta. Qualquer ação que eu realizar não vai dar resultado, então eu não jogo a semente. Ou então, quem olha as nuvens nunca ceifará. Por quê? Porque naquela ocasião, quando eles ceifavam, eles colocavam os molhos. E se chovesse, apodrecia o grão. Então tinha lá tudo plantado, e a pessoa olhava o tempo, olhava as nuvens, falava assim, não adianta ceifar, porque se eu ceifar vai apodrecer. E não ceifava. E o que acontece? Em outras palavras, quem olha as circunstâncias nunca vai agir. Quem olha para um futuro terrível na sua mente nunca vai ter qualquer ação no presente, porque o futuro paralisa. Essa visão paralisa. E o texto bíblico continua. Da mesma forma que você não sabe como que se formam os ossos no ventre da mulher grávida, você não conhece a obra de Deus. Você não sabe o que Deus vai fazer. Por isso, o texto bíblico diz, de manhã semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Em outras palavras, você não sabe como Deus vai agir. Você tem que agir. Você tem que semear, não importa se o vento é contrário. Não importa ceifar, não importa se as nuvens estiverem carregadas, porque tudo está nas mãos de Deus. Porque o vento contrário pode ir embora e pode não chover. Então faça aquilo que Deus determinou ao seu coração para realizar. Por isso o texto bíblico fala, confia no Senhor e faz o bem.
Coloque a sua vida nas mãos de Deus e faça o bem. Faça o que tem que ser feito. Faça o bem. Essa é a primeira ação. A segunda, habita na terra. Habitar na terra é algo muito interessante. Porque quando nós somos presos pelo passado, o nosso coração está habitando aonde? No passado. Não é assim? Se está com o pensamento focado no futuro, em algo ruim, terrível, nós estamos habitando no futuro. Habitar na terra é habitar no presente. É aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. As oportunidades de estarmos com as pessoas que nós amamos, desfrutar momentos agradáveis. Os irmãos, muitos viajaram nesse período, nesse momento que viajaram, muitos irmãos fizeram algo maravilhoso, que eu acredito que fizeram, usaram menos o celular. E quando usaram menos o celular, aproveitaram melhor a viagem, aproveitaram melhor a família, saborearam mais o momento. Por quê? Porque o celular nos joga ou no passado ou no futuro. Então, é algo de habita na terra, vivencia o momento presente, saboreie o momento presente. E o texto continua: alimenta-te da verdade. Alimente-se com a palavra de Deus. É uma ação presente. Então, para nós agirmos no presente, o que a palavra de Deus nos diz? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, viva o presente, habitando, saboreando o momento. E alimenta-te com a verdade. E agora, algo essencial, tem uma ligação direta com o cântico que nós louvamos a Deus, Sejas meu universo, que é o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4, que às vezes nós analisamos errado. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí não fala, já sei. Eu vou buscar a Deus, e Deus vai agradar o meu coração. Deus vai fazer o que eu quero. Isto é, Deus é o meio pelo qual eu busco para obter um fim que é atingir o desejo do meu coração. O sentido bíblico do texto não é esse. O sentido bíblico do texto é o seguinte: agrada-te do Senhor, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. O sentido é esse, ó. O maior desejo do nosso coração, que satisfaz plenamente a nossa alma, é estar na presença de Deus. Agradar-se de Deus é colocar a nossa vida inteiramente e totalmente nas mãos de Deus no momento presente. É saborear a presença de Deus. É sentir Deus falando ao nosso coração. É entregar-se aos braços de Deus. É deixar que Deus dirija e conduza a nossa vida em tudo. É deixar que Deus esteja nos fortalecendo a cada instante, a cada momento. Isso é agradar-se. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se em Deus. O maior desejo do coração de Deus e do nosso coração é estarmos na presença de Deus. C.S. Lewis, ele relata uma experiência que ele próprio teve. Ele achava que a alegria dele estava em um lugar, determinada coisa que ele tinha. E quando aquilo foi abalado, ele ficou arrasado. Até que ele aprendeu que a maior alegria dele é estar na presença de Deus. A maior alegria do nosso coração, que satisfaz plenamente a nossa alma, é estar diante de Deus. Mas, meus irmãos, nós vivemos uma luta. Por quê? A luta é muito difícil. Nós sabemos que a palavra de Deus nos convida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas nós lutamos dentro de nós o tempo todo com pensamentos relacionados ao passado que procuram nos escravizar, ou então relacionado ao futuro também que procuram fazer-nos fugir da realidade, e nós não conseguimos muitas vezes vivenciar o presente. É uma luta que nós temos. Mas a palavra de Deus nos fala de Cristo Jesus. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por nós ali, Ele venceu o passado. Todo o nosso passado foi colocado na cruz de Cristo. Todos os nossos pecados, todas as nossas falhas,
tudo que as pessoas fizeram, que nos feriram, Cristo na cruz do Calvário, ele carregou, encerrou. Passado, Cristo venceu. E o futuro, Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo venceu. E essa vitória de Cristo é a nossa garantia absoluta em relação ao futuro. Tanto é que no Salmo 23, Davi fala, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele olhava para o futuro e dizia, Deus vai estar comigo agora e quando eu partir estarei com o Senhor, porque esse é o futuro. Deus está cuidando de mim. Deus está fortalecendo e dirigindo a minha vida. Esse é um desafio do nosso coração para viver no presente. E o que é o viver o presente? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é viver o presente? É descansar em Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É colocar nossa vida inteiramente, completamente nas mãos de Deus. O Senhor nos chama, nessa manhã, a nos colocarmos completamente nas mãos do Senhor e viver intensamente o presente. E perguntando ao nosso coração, mas espera aí, confia no Senhor e faz o bem. O que eu devo fazer? O que Deus coloca no meu coração para fazer que eu sei que é o bem? Habita na terra. O que Deus está me chamando para vivenciar uma oportunidade, algo que Ele está me dando nesse momento para vivenciar. Alimenta-te da verdade. Eu tenho me alimentado da palavra de Deus? Agrada-te do Senhor. Ele satisfará o desejo do teu coração. O meu coração tem se agradado completamente em Deus? Esse cântico, né, eu até vou pedir para nós cantarmos novamente, Meu Universo. Esse cântico é uma declaração, é uma oração, que nós podemos dizer, mas até a Jéssica colocou bem, né? É difícil cantar esse cântico, porque a letra dele nos convida a uma entrega total ao Senhor. Mas é algo que deve ser um desejo real do nosso coração. Senhor, que sejas meu universo, que controle cada um dos meus pensamentos, que dirija ao Senhor completamente e totalmente a minha vida. Então nós vamos louvar a Deus com esse cântico, como uma oração nossa realmente diante de Deus, pedindo isso a Deus, que Deus assuma totalmente o controle da nossa existência. Alô, som. Quero mais um dia apenas da semana, que seja mais meu universo. Quero dar-te as palavras formadas. Quero que saia de muitos bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que seja mais meu universo.
sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que a de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Meus irmãos, Deus nos coloca um desafio, né? Nós cantarmos essa música durante a semana, para que essa letra acabe se tornando realmente uma realidade na nossa vida. Essa afirmação, que seja o primeiro pensamento, quando eu acordo de manhã, eu sempre lembro disso, porque é por causa dessa música. A primeira coisa a fazer é orar. Quando eu acordo de manhã, já vou orar. Nós sabemos que essa é uma necessidade espiritual, mas é algo que essa música me faz lembrar. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa a fazer, antes de levantar, é orar, pedindo que Deus seja abençoando. Porque às vezes a tendência nossa, quando acorda de manhã, a primeira coisa a fazer é levantar a mão e colocar do lado. Procurando o quê? O quê? O celular. Então a primeira coisa é orar. Buscar a presença de Deus, primeira coisa. E nós falamos, a palavra de Deus fala ao nosso coração, confia no Senhor e faz o bem. Deus coloca alguns desafios para nós nesse início de ano. Nós teremos o aniversário no dia 31, que é no sábado que vem, a nossa igreja estará completando 44 anos. E nós teremos um culto de gratidão a Deus, envolvendo as congregações da nossa igreja, no dia 8 de fevereiro, à noite. Então vai ser um culto à noite, às 7 horas da noite. 8 de fevereiro, nós teremos nosso culto de gratidão a Deus pelos 44 anos da nossa igreja. E também nós tivemos uma reunião com alguns irmãos presbíteros da nossa igreja, e nós colocamos da necessidade, nós estamos retornando às nossas células. Nós retornaremos à célula de forma online primeiro, depois pelo menos uma vez por mês inicialmente nós faremos presencial. Começaremos online, né? Depois presencial. Eu sei que a Thelma e a Tainá não participaram, porque nunca viram a célula online que nós fazíamos. Nós fazíamos durante um certo tempo. Nós retornaremos na quinta-feira dessa semana já, a célula online às 8 horas. Nós colocaremos um link para os irmãos que desejarem participar. Nós começaremos de forma online, porque eu sei de algumas dificuldades dos irmãos em relação ao deslocamento, mas pelo menos uma vez por mês nós faremos presencial até que elas se tornem presenciais, mas nós começaremos dessa forma. E nós também vamos combinar com alguns irmãos a questão do reinício do discipulado. Nós temos discipulado, os irmãos estiveram viajando, agora retornaram, vamos reiniciar o discipulado. Não falo, que discipulado que é esse? Né? Nós temos discipulado com 2 casais da nossa igreja, e tem um outro casal que nós já estamos discipulando, atenção, nós estamos retornando o discipulado, tá ok? E logo nós estaremos reiniciando também o artesanato, né? Que Deus seja abençoando. Então nós vamos estar orando, pedindo que Deus continue nos fortalecendo, nós vamos estar então tomando nosso café. Vamos nos colocar de pé e vamos estar orando a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos convida, Senhor, a confiar plenamente em ti. Senhor, nós suplicamos que o teu Santo Espírito opere no nosso coração, para que nós possamos viver o tempo todo na tua presença, Senhor.
que essa canção, Sejas Meu Universo, possa cada vez mais ser uma realidade em nossa existência. Continua, Senhor, nos fortalecendo. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos fortaleça dia após dia em Cristo Jesus. Novamente, ó Pai, nós colocamos no Teu altar todos os nossos irmãos da igreja, especialmente nossos irmãos enfermos. Continua cuidando, Senhor, nosso irmão Boiago, nossa irmã Marisa. Abençoa todos. Nós pedimos, continue conosco, Senhor, durante a escola dominical que nós teremos, o estudo que teremos a Tua palavra. Continue conosco, Senhor, durante toda a semana, durante toda a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e seja com cada um de nós, e seja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Amém.